trazer a mensagem. E tá andando com o Tião, também é um homem de Deus igual o Tião. O Tião é um irmão no coração. Andar junto com ele, vou ter a oportunidade de ouvir ele. Eu já cheguei a perturbar ele algumas vezes, para te dar alguma... Pastor, tira uma dúvida aí. E aí, às vezes, eu venho com as perguntas meio emboladas, ele, meu Deus, calma que depois eu já respondo. Olá, meus amigos, meus irmãos. Quero desejar a todos vocês uma excelente noite, amém? Quero cumprimentar o corpo da igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres. Estamos alegres. É noite de conferência jovem, não é isso? Conferência jovem. Eu fui lá, vi o banner. Eu vi o que foi postado, o que foi falado, e o tema é muito interessante. Enfim, irmãos, eu queria que você juntamente comigo... Opa, Deus me visitou. Aleluia. Eu queria que você juntamente comigo abrisse a sua Bíblia aí, sentadinho no seu lugar mesmo, no segundo livro dos Reis. Rapaz, água, bandeja, a gente é filho do rei, né? Crente bom, né? Olha isso. Obrigado, tá, meu amigo? Deus te abençoe. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Enquanto você procura, permita me apresentar. Meu nome é Júlio César, pastor Júlio César, e eu congrego ali na eu congrego ali em Padre Miguel, na Igreja Primitiva dos Continentes, que tem por pastor-presidente Samuel Moura, vice-presidente Davi Viana, homem que tem nos ajudado, nos aconselhado e fazendo que o nosso ministério seja um pouco mais sólido a cada dia. Amém? Homens que têm nos direcionados. Então, sintam-se abraçados. Casado, pai, filho, avô, irmão e tio. Está aqui a minha digníssima esposa, com respeito às demais, mas é a mulher mais linda, irmão. Eu sou completamente louco e apaixonado por ela. Amém? Eu te amo, filha. Você sabe disso. E pai de 5 filhos, avô de 8 netos. Aleluia. Irmão, tio... E pai, e avô, e filho também. Tenho vovó, tinha vovó, agora tenho mãe. Oh, glória a Deus. Então sinta-se abraçado por nós. Família Martins, minha esposa, também sintam-se abraçados por ela. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Agradeço a Deus pelo convite, pelo Robson, sua esposa Stephanie. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, amigo? Obrigado mesmo. E obrigado por você. Louva ao Senhor pela sua vida. Você achou comigo? Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Que diz assim, no primeiro versículo. Ora, está aqui, né? Então vamos ler aqui. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Todos conhecem Ezequias, não conhecem? Oh, glória. Filho de Acais, rei de Judá. 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. 3. Fez ele o que era reto perante ao Senhor. Frisa bem isso comigo. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fazia Davi, seu pai. 4. Removeu os altares, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. 5. Confiou no Senhor. Um dos requisitos, confiar no Senhor. Confiou no Senhor,
Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Nem entre os que foram antes dele, nem antes e nem depois. 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos, que o Senhor ordenara a Moisés. 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, recebê-lo contra o rei da Síria e não o serviu. Aleluia, glória a Deus. Buscando intimidade. Eu não sei quem Deus deu a esse tema. Foi você, Robson? Rapaz, e quando falou sobre buscar intimidade, me veio essa passagem, e muito mexe comigo, porque essa passagem de Senaqueribe tentando invadir Judá foi aonde o Espírito de Deus me converteu e eu aceitei a Jesus, porque eu falei, não é possível que tenha um Deus que mata tantas pessoas assim por amor de uma alma. Aí o diácono Paulo olhou para mim e falou assim, tem sim, e se você não duvidar desse Deus, ele mata uma nação por amor a você. Eu falei, rapaz, eu quero esse Deus. E aqui nós estamos. Mas a conversa não é essa. Viemos aqui para algo muito importante, que é falar sobre buscar por intimidade. Dentro desse texto em que nós lemos, eu vou dizer sobre ele meio, começo e o fim. Começo, meio e o fim. A Bíblia vai falar que no começo dos versículos em que nós lemos, ele é estabelecido como rei. E ali fala também sobre tudo o que ele fez que era bom aos olhos do Senhor. Do contrário, como ele foi ensinado, tanto pelo seu pai, quanto pelo seu avô. Oh, glória a Deus. Porque o seu avô, politicamente, ele não queria ser um cara incorreto. Então ele permitiu que algumas coisas acontecessem em seu tempo, para que tudo fosse bem. Só que é levantado agora Ezequias, é levantado agora Ezequias como rei de Judá. Você leu juntamente comigo que durante 29 anos ele reinou sobre Israel. E a Bíblia conta para nós, e isso é muito enfático, eu quero ser pertinente sobre isso, dizer que não houve antes de Ezequias rei igual a ele e nem depois, de tal maneira que isso ficou registrado nas escrituras sagradas. Então você pode entender uma coisa comigo, é quando Deus ele tem um propósito sobre a vida de um indivíduo. E ao percorrer dessa história aqui, nós podemos entender sobre o tema dessa conferência, sobre aquilo que Deus colocou no coração do nosso amigo, o irmão Robson, para que fosse transpassado isso para a igreja. Aleluia. Ao decorrer dessa história aqui que nós lemos agora no capítulo de número 18, nós podemos entender que houve um chamado a uma responsabilidade. E isso me traz à memória a história de Israel. Se não me falha a memória, acho que eu preguei sobre isso na última quinta-feira, que vai falar sobre uma restauração e uma promessa de bens. Ou seja, Israel vai ter uma promessa dada a Deus sobre um homem, a qual vai se levantar contra Israel, e Deus vai dizer assim, eu prometo restauração sobre Israel. Só que quando Deus promete restauração a Israel, isso nos faz arremeter que Israel estaria cativo. Não. Quando Deus ainda faz a promessa a Israel, dizendo sobre a restauração que havia de acontecer, Israel ainda estava livre, mas estaria sim sendo anunciado pelos seus profetas que seria levado cativo, e assim foi. Uma coisa que o Robson disse aqui em altar, e aquilo muito me agradou, porque eu falei, Jesus, tu és maravilhoso. Ou seja, Deus ele não vai permitir que nada aconteça com você, porque anjos do Senhor estarão ao seu redor, porque Ele dará ordem ao nosso respeito e ao nosso favor. Oh, glória a Deus. E pastor Júlio, mas como assim buscar pelo Espírito Santo? Isso me faz entender uma coisa, 3 tópicos que eu posso passar para você e aprender juntamente com você sobre isso. Mas antes de nós lermos esses 3 tópicos, lá no capítulo de número 20 do livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, a história vai mudar de figura.
Ezequias agora está doente e a Bíblia vai dizer, anunciar que o profeta da evidência, Isaías, vai levar a notícia de morte para ele. Aleluia. Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, por favor, me ajuda. O que tem uma notícia de morte com a busca para a intimidade com Deus? Preste bem atenção e vamos entender isso ao decorrer dessa mensagem. Isaías vai à casa de Ezequias, amando de Deus, dizendo ele assim, Ezequias, chegou o momento. Deus falou para mim, que sou o profeta da evidência, isso sem raiz de soberba, que você vai morrer para você colocar a sua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. Aleluia. Irmã Raquel, isso é muito sério e muito importante. Ezequias, ele não contesta aquilo que o homem de Deus traz para ele. Pelo contrário, ele abraça aquela ideia e coloca diante da onde, Stephanie? Diante dos pés do Senhor. Por quê? Porque ele vai dizer ao Senhor, Deus, por favor, que é isso? O Senhor lembra de como eu andei diante de ti e tudo o que eu fiz foi o contrário do que me ensinaram lá atrás. Oh, glória! Eu quebrei os altares, eu restabeleci culto, e a notícia chega para mim de tal maneira. O mais interessante, que quando em uma das suas orações, no capítulo 20, já é a segunda, porque na primeira oração, ele vai dizer a Deus assim, olha Senhor, olha aí, ó, quem te afronta. Quem te afronta não sou eu, não. Ezequias, Senaqueribe está tentando tomar Judá. Senaqueribe agora manda recado absurdo para que o povo de Judá se rendesse. E aqui eu começo a pregar e prego para vocês rapidamente, 15, 20 minutos no máximo, eu prometo não passar disso. Aleluia. E juntamente com isso, com o recado com que ele fala para Ezequias, ele vai ao Senhor, dizendo assim, Senhor, e agora? O que eu faço mediante uma situação dessa tamanha? Podemos entender e trazer isso para os dias atuais, a implantação de alguns sistemas que têm tentado fazer com que nós venhamos se render. Como nós podemos buscar intimidade? renovar aliança, restabelecer cultos. 2, aleluia, não se render àquilo que é proposto para nós. Mas isso não é somente nos dias atuais. Você vai ver que lá atrás, homens que viveram nessa época também entenderam que o mais correto que seria para restabelecer o culto, para que tudo fosse restaurado, para que eles pudessem ter intimidade com Deus, era fazer o quê? Não se contaminar. Pois bem, Israel é levado cativo agora. E Nabucodonosor, dentro do seu bel prazer, vai dizer assim, traga os jovens bonitos, fortes, inteligentes, e introduz aqui que nós vamos fazer tipo uma lavagem cerebral. E existiam 3 jovens dentro dessa situação, um momento muito crítico, porque eles foram separados da sua família de maneira grotesca. A Bíblia não diz claramente, mas você pode entender juntamente comigo o sofrimento de uma mãe que cria um filho. O sofrimento de um pai que cria um filho e de repente ele é tirado, arrancado à força e levado cativo. Isso traz uma certa preocupação, aleluia. E ali dentro daquele cativeiro babilônico, os amigos de Daniel e juntamente eles proporam em seu coração em não se contaminar. Não alertaram, não fizeram alarme de maneira nenhuma. Pelo contrário, oraram ao Senhor, continuaram orando a Deus e foram até aquele que podia ajudar eles. E dizendo a eles assim, olha, eu quero te propor um negócio. E você pode ficar tranquilo que o negócio que eu vou te propor não vai colocar a sua vida em risco. É porque eu não quero me alimentar daquilo que vão me dar. Eu quero me alimentar daquilo que eu vou te colocar diante de você. Somente água e legumes. Ou seja, você consegue entender uma coisa que pode ser até um pouco difícil. Quem fez dieta ou quem faz dieta sabe que no começo de uma reeducação alimentar a coisa é bem complicada, que você sente uma fome avassaladora. Aleluia. E ali eles colocaram-se diante de Deus e pediram força ao Senhor. E Deus os atendeu. Então, em momentos difíceis, eu quero dizer e ser claro para você aqui nessa noite. Sabe o quê? Em momentos difíceis, em momentos dolorosos, não se curve diante daquilo que está sendo colocado para você.
Porque pode parecer até algo aprazível aos olhos, pode ser algo até bonito. É um congresso jovem. E nós falamos de juventude. Apesar dos meus 46 anos, eu ainda me sinto jovem. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, independente da situação em que você se encontra, o motivo que fez com que você por aquelas portas passasse, e estar aqui exaltando e louvando ao nome daquele que é grande, que é digno de toda a adoração. Eu não sei não, irmão, mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite, de verdade mesmo. Não se renda. Sabe por quê? Porque o momento em que você está passando não define o Deus a qual você serve. Pode ter certeza que, como a Bíblia vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas, assim como Israel foi levado cativo, há um tempo determinado em que Deus ele vai realizar, oh glória a Deus, os seus sonhos, os seus projetos. A sua família será alcançada, aleluia, os seus filhos serão abençoados, porque isso é promessa de Deus. É sério, irmãos. É sério, é importante lembrar isso. Buscar por intimidade é um cansaço que não acaba. O trabalho torna-se pesado, o dia torna-se extenso. Você dobra o joelho e às vezes aquela luta, aquela batalha, você dorme de joelhos dobrados. Você abre a Bíblia para ler um pouco da palavra de Deus. Você vê que a sua vista embaralha, tudo escurece, é um cansaço que não acaba. Isso é real. Cristo sendo apavorado de morte, ele vai ao monte com os seus discípulos e diz assim: ora comigo, por favor, ora comigo. A minha alma está profundamente agoniada até a morte, angustiada até a morte. Ele deixa os discípulos de um determinado lugar, sai para orar em particular. E quando volta, você vai ver que isso não é de hoje. Os discípulos estavam dormindo. E Cristo olha para eles e fala assim: poxa, só um pouquinho, vigia comigo. E eles não tinham noção do que estava por acontecer. E o que a Bíblia vai dizer para nós a respeito disso? Olha, ele confiou no Senhor Deus de Israel, versículo 5. Versículo 6, pois não, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou dele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Começo, meio e fim. Não existe algo infinito sobre as nossas vidas. Não, pelo contrário, há um tempo. O que você está passando, o que eu já passei, o que você vai passar, o que eu vou passar, isso é um propósito de Deus designado para cada um de nós. Isso é fato, é real. A Bíblia fala sobre isso. Agora tem pessoas que confundem situações, provações, como escolhas. Se você fizer uma boa escolha, aleluia, você vai colher bons frutos, mas você não vai estar livre de passar por adversidades. E nem muito menos uma consequência. Por que consequência, pastor? Pela escolha errada que você fez. Isso não é prova. Você faz uma escolha errada, ciente daquilo que você está fazendo, e você vai esperar o que em troca disso? Ah, eu estou na prova com Deus. Não. Vamos lá. Eu fiz uma escolha errada. E agora gerou uma consequência. Isso se torna prova com Deus? Não. Isso é resultado de uma má espera. Ezequias aqui, ele tinha tudo. Ao decorrer da história, antes da notícia de morte, a Bíblia fala que ele arranca os umbrais da porta e tenta fazer aliança com Senaqueribe. E sabe qual é o recado que Senaqueribe dá? Esquece, Ezequias. Vai ter que se render a mim. Tu vai ter que se render, sabe por quê? Aqui, ó, a cabeça dos outros reis. Eles não quiseram se render a mim. E eu te trago isso como recado. Eu te trago isso como recado. Afrontas, constrangimentos, mas o que a gente pode dizer em momentos difíceis da nossa vida? Lugares sem saídas. Irmãos, a Bíblia fala sobre isso claramente, que nós somos dependentes de Deus. O que o Senhor fala para nós? Olha,
Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te submerger. Por quê? Porque eu estarei com você. Eu vou estar contigo. É fácil, pastor? É mais ou menos fácil. Basta negar-se a si mesmo. Essa é receita de bolo. Negligenciar tudo aquilo em que o seu prazer deseja e somente servir a Deus. Dentro de uma conversa com o irmão da minha igreja, da nossa igreja, ele disse assim para mim: Deus me fez para ser feliz. Aí eu virei para ele: não. Deus não te fez para ser feliz. Ele: que isso, pastor? Tu está brincando comigo? Eu falei: não. Ser feliz é uma consequência, mas Deus te fez para que Ele fosse adorado. E quando você adora a Deus, o que você tem mais de prazer? Nas outras coisas não. Isso te traz a alegria e a felicidade. Aleluia. O sistema do país, do mundo em que nós vivemos, sim, ele implanta na mente daqueles que se encontram lá fora que eles precisam de subterfúgio para ser feliz. E eles buscam por isso incessantemente, seja lá o que for, um bem material, 3, 4, 5 pessoas para se relacionar, dinheiro, poder, cargos. Mas o Senhor, Ele vai dizer que nós temos que buscar a Ele em verdade, em espírito e na beleza da sua santidade. Porque quando nós deleitamos nele, buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele vai dizer assim, as demais coisas vai ser acrescentado. Então nós não precisamos necessariamente, aleluia, oh glória a Deus, eu sinto Deus aqui, filha. Então nós não precisamos necessariamente buscar desenfreadamente aquilo que o mundo nos propôs. Porque quem não quer, irmãos, é sério isso, uma boa casa, um bom carro e dar um conforto para a sua família. Talvez Deus não te abençoou até hoje em relação a isso. Não é porque você não fez um esforço merecido. Não. É porque Ele sabe daquilo que está dentro do seu coração. E eu falo porque isso é uma verdade. Eu orei a Deus pedindo para que eu ficasse rico. E eu nunca fiquei rico. Aí eu mudei a minha oração. Eu falei: Jesus, coloca alguém rico para me ajudar então, já que eu não vou ficar. Então, por favor, Pai, abençoa alguém para que alguém possa me ajudar. É um momento de descontração. Mas isso é muito verdade. Quando nós buscamos intimidade, as coisas elas procuram acontecer comigo e com você. Você vai ver que durante 12 anos Ezequias reina e a paz é plena em Judá. Mas o que acontece? Levanta-se um Senaqueribe para tentar tirar a paz. Só que a notícia chega, aí você vai entender que o Deus a qual nós servimos, Ele tem um propósito para mim e para você. Você pode até eu não digo uma estrutura física, mas sim emocional, passando por um momento difícil. Porque nós somos homens e mulheres, chefes de família, pais e mães, alguns aqui, uma boa parte, eu creio. E quando isso bate sobre a nossa porta, nós não entendemos o porquê. Perguntamos às vezes a Deus, igual aconteceu comigo e a minha esposa, eu falei: Senhor, será que existe alguma coisa entre nós que está fazendo com que isso aconteça sobre a nossa vida? Se tiver, nos mostra. Mas se não for também, se for o Senhor, nos capacita, nos dá força para passar e o Teu nome ser glorificado sobre aquilo. A intimidade com Deus, ela não se resume numa vida próspera. A prosperidade, sim, ela é uma coisa que é agradável. Você ter para comprar, ter para dar um conforto à sua família. Isso é muito legal, é muito bom, eu sou muito a favor a isso. Mas a intimidade com Deus, ela vai muito além disso. Ela vai, sabe aonde? Até uma oração alcançada. Você vai ver aqui dentro desse texto em que nós lemos que isso é real. Isso é real. Pastor, Antigo Testamento, traga isso para os dias atuais. Trago sim. O pastor da igreja estava preso, sentenciado à morte.
O momento político era muito complicado. E a Bíblia fala, no livro de Atos, capítulo 12, que dá até a referência do autor, que eles estavam na casa de Maria, na casa de Marcos, na casa de Maria, mãe de Marcos, orando e intercedendo pelo pastor que estava preso, sentenciado à morte. E bem preso. Porque 16 soldados, 2 algemados a ele, 14 no corredor. Porque já não era a primeira fuga, era a terceira. E existia um joelho que se dobrou em favor daquele homem. Oh, glória a Deus. E a coisa acontece de maneira tão sobrenatural que o próprio Pedro se espanta. Ele acha que está sonhando quando aquilo acontece com ele. E quando ele volta a si, ele fala: Jesus, isso é verdade. E é assim nas nossas vidas. Nós temos que entender e pedir a Deus, não somente para que Ele nos dê mais intimidade, faça com que esse momento chegue. Mas como é que esse momento vai chegar, pastor? É simples. Uma dedicação de você para com Deus. Isso é fato, irmão. Quanto mais você se aproximar de Deus, Ele te atende. Ele inclina os seus ouvidos. Adversidades, você não está livre de passar por ela, não. Dias maus, não. Você não está livre de passar por ele, não. Porque a Bíblia nos fala sobre isso. Se revestir de todas as armaduras, para que nós possamos o quê? Resistir no dia, oh glória. E o dia mau chega para Senaqueribe, para Ezequias. A ameaça do seu território ser invadido não é uma notícia muito confortável. A notícia de morte que chega para Ezequias também não é uma notícia muito confortável. Em contrapartida, o que ele faz sobre isso? Talvez ele até mesmo não sabia dessa intimidade que ele tinha com Deus. Olha só. Senhor, lembra de como eu andei diante de Ti. Lembra, Deus, de como eu andei diante de Ti. E tudo o que eu fiz, Senhor, foi bom aos Teus olhos. A intimidade com Deus é relatada agora. A gente não está falando de uma pessoa comum, nós estamos falando de um profeta, por nome de Isaías, que mais anunciou, um homem de peso, responsabilidade, que tinha compromisso. Ele leva a notícia ao rei, e o rei absorve aquela notícia e entrega naquele que poderia o ajudá-lo. E Ezequias sai, Isaías sai. E Deus, na sacada do palácio, no pátio principal do palácio, vai falar novamente a Isaías: Isaías, volta lá. Livro dos Reis, capítulo de número 20, vai dizer: Isaías, volta lá. Porque a oração de Ezequias eu ouvi. Não. Eu vou repetir só mais uma vez. Volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Você consegue entender isso juntamente comigo? Caminho para o final. Intimidade com Deus. Intimidade de verdade com Deus. Renovar os altares. Não se render sobre aquilo que colocam diante de você. E terceiro ponto e fundamental, são vários, mas eu só separei 3. Restabelecer culto de adoração ao Senhor. O que acontece? Judá passava por um momento difícil. Deus levanta um e reina, e a paz impera. Só que o momento chega para todos. Chega para todos. Davi mesmo até vai dizer em um de seus salmos: Senhor, eu não quero não passar por adversidade. Não é um desejo do meu coração. Mas se eu tiver que passar por alguma adversidade, eu vou passar. Porque de uma coisa eu tenho certeza: se eu andar no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo.
Ezequias fez aquilo que era bom diante do Senhor. E o dia mau chegou para ele. De verdade, o dia mau chegou para ele. Igual chegou para Pedro na prisão. E sabe qual foi a resposta disso aí? Eu aplico isso para nossas vidas. É um aprendizado. Para que você passe por uma situação até um pouco mesmo desconfortável, para que você não venha acontecer novamente com os outros. Deus me usou para um pastor, o presbítero Carlos, e eu não sabia do que estava acontecendo dentro da congregação, pela perseguição que ele estava sofrendo dentro da igreja. E eu virei simplesmente e sutilmente para ele e disse assim: pastor Carlos, meu amigo, olha, deixa eu te dar um recado da parte de Deus. O que o Senhor está passando dentro da sua igreja, sabe para que é? É para que amanhã ou depois o Senhor não faça com os outros o que fizeram com você. Então, ainda não vai passar não, mas eu creio que como há um tempo determinado para todas as coisas, o ensinamento que essa luta que o Senhor está passando, ela vai ter um ponto final. E Deus, Ele vai restabelecer e te honrar nessa terra. Então, se você entrou por aqui por alguma adversidade, por um momento ruim, por uma fase ruim, por uma porta que se fecha, foi cantado, a porta aberta é você, a fechada também é você. Busca de Deus saber, não murmura não, não se entristeça com isso não. É sério, não se entristeça com isso não. Eu já vi alguns pregadores dizer que o choro de Josué foi bem lamentável pela morte de Moisés. 50-50. A vez era dele. Ele tinha visto o que Moisés passou com Israel lá no deserto. Ele falou assim: agora sou eu. Então a gente consegue entender isso. Que o momento que quando a gente se lança, que quando a gente se entrega a Deus e nada acontece, você pode ter certeza de uma coisa: que algo sobrenatural está sendo movido em favor da sua casa, em favor da sua família, dos seus negócios, da sua vida. Livramentos em que você viu ou não viu. É sério, é muito sério. Eu digo por experiência, irmãos. Desempregado, pagando aluguel, pagando a prestação de apartamento que nós compramos. E um belo dia bateu lá, que a minha esposa olhou e falou assim: aí rapaz, a dispensa. E eu falei: tá bom, vamos colocar currículo até para auxiliar de serviços gerais. Eu coloquei currículo e graças a Deus não fui chamado por nenhum deles 1 ano e meio. Até que um dia o meu pastor, coisa que eu nunca tinha precisado da igreja, e precisei, e foi muito agrado, foi muito bom para mim essa experiência. Ele me liga: e aí, varão, eu não admito que obreiro meu passe por necessidade. O que está acontecendo com você? Relatei a história a ele. Preste atenção. Ele falou comigo ao telefone uns 5 minutos e disse assim: desce aí e vem aqui no portão que eu estou aqui fora aqui te esperando. Ou seja, você consegue entender a provisão e a mão de Deus sobre isso? Quando ele me liga, Deus já tinha dado a ordem lá de cima para ele, em favor da minha casa. Eu sou o chefe da casa, o homem da casa, não mando na casa. Nenhum homem aqui manda em casa nenhuma. É sério, né? Os homens não mandam, né, Robson? A gente só sustenta. As mulheres é que mandam e tudo, e a gente, é isso aí, ponto, né? Mas é sério isso. E você como homem, nós como homens, sabemos a dificuldade e a tristeza do nosso coração quando você olha para a sua costela e ela quer comer alguma coisa, olha para o seu filho e ele quer comer alguma coisa e você não tem. Eu acho que não tem sensação uma sensação de incapacidade, uma impotência tamanha mediante a uma situação como essa. Você, a gente até em partes se vira, dá um jeito aqui e ali, mas não, irmãos, é muito mais além. E eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, o Senhor me deu uma família. E por que agora eu não tenho condições de cuidar daquilo que o Senhor me deu, se foi o Senhor que me deu? Ele, então, eu queria que você chegasse a tal ponto
Aí eu agradeci a Deus. Dali para cá as coisas mudaram. Mas eu passei 1 ano e 6 meses praticamente que naquele deserto ali e nada faltou. A provisão de Deus vinha sobre tudo. E não vai ser diferente na vida da igreja. Daqueles que acreditam e que buscam. Porque o que a Bíblia fala para nós? Que a fé, ela é um combustível, ela é necessário para nós. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. E é necessário, é como se fosse a gasolina, o combustível, o GNV de um carro, de um veículo. É necessário que aquele que busque a Deus, creia que Ele é galardoador. Ezequias, mediante a situação em que ele estava passando, ele poderia contestar, mas ele preferiu o quê? E diante daquele que poderia resolver a situação. Oh, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já estou encerrando a minha fala. Às vezes há situações em que o irmão da direita, o irmão da esquerda, ele pode te ajudar. Isso é bem verdade. O irmão da frente, um parente seu, ele pode te estender a mão. Mas tem situações que você vai ter que recorrer somente a Deus. Isso é fato, é bíblico para nós. Deus nos coloca numa situação que às vezes nós não temos escolha. Diz para mim, qual era a escolha de Ezequias aqui no momento? Qual era a escolha de Pedro, trancafiado em Atos 12 naquele momento? Sentenciado à morte. Qual foi a única escolha que José teve? Em negar a mulher de Potifar. A única escolha que ele teve. Foi lançado, foi intimado, foi vendido. E a única vez que ele tem a oportunidade de escolher, ele diz: não, eu sei o que Deus tem para mim. É isso. Ezequias, aqui ele vai dar uma lição para nós. Dentro de uma dificuldade. A gente não está falando de uma pessoa comum. Nós estamos falando de um rei. Que tinha poder. Dado a Deus por ele. Tinha poder, aquisição, cargo social. E de repente tudo acontece sobre ele. Quem somos nós? Filho do rei. E será que isso não pode acontecer conosco? Sim. Ser cristão não significa que isso vai nos ausentar de alguma coisa, mas que vai nos fortalecer em Cristo. Paulo fala sobre isso. Bem fizestes em tomar parte das minhas aflições. Bem fizeste. Então que nessa noite, sério irmãos, que nessa noite, eu não vou profetizar que você vai passar pelo vale não, porque eu não profetizo isso não. Mas eu profetizo na sua vida uma palavra profética, tirada de dentro da Bíblia. Que os seus projetos, os seus sonhos, mediante a sua posição diante de Deus, eles vão se concretizar. Sabe aquela coisa que você quer abraçar, sentir, pegar? Eu profetizo que isso será alcançado. Faça como Ezequias fez. Ezequias restabeleceu. O seu avô era politicamente incorreto. Ele não queria ficar mal com a esquerda nem com a direita, para não perder o seu nível de status. E o seu pai a mesma coisa. Ele não. E quando a notícia chega, quem que socorre ele? Deus. Essa noite, de verdade, do fundo do meu coração, minha esposa me conhece. Eu estou muito alegre de estar aqui. Sério, eu senti Deus. E sinto Deus aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui. Nosso irmão Robson foi muito cabra macho de falar. Eu estava mal. Eu pensei que eu não fosse passar por essa situação, mais ou menos isso. E olha o que Deus fez. Que Deus ele possa inclinar os ouvidos para vocês e ouvir as suas orações.
Do fundo do meu coração eu peço que Deus os abençoe. É o que você está pedindo a Ele? Uma faculdade? Um carro? Uma casa? Uma porta de emprego? A conversão de um ente querido? Eu creio que mediante a posição em que nós tomarmos aqui, irmãos, buscando por intimidade, você não pede nada a um desconhecido. Ou pede? Se você precisar de 5 mil reais, eu nem sei como é que se pede 5 mil reais a alguém, mas você não vai a um desconhecido. Como é que pede 5 mil reais? Dá 5 mil reais aí. Você não vai a um desconhecido. Você vai a alguém conhecido, alguém que você sabe que vai poder te ajudar. A situação é colocada diante dele. Às vezes ele tomou uma atitude um pouco precipitada, mas lá na frente ele reconheceu, se colocou na posição e disse: não, daqui eu não posso sair. E é lindo demais, Esther. Deus diz a ele: Robson, Isaías, volta lá, esse daí tem intimidade comigo. Eu acredito, oh glória a Deus, que vontade de pular aqui. Eu acredito, irmãos, que você vai sair daqui diferente. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, pensando naquilo que você vai ter que pagar amanhã. Tem que pagar, sim. Se Deus não te dá o dinheiro para você pagar, ou enviar alguém para te dar a quantia, mas Ele vai ter que pagar, irmãos. Ele não fez a promessa? Então mantenha-se firme diante dele. Deus cumpre aquilo que Ele faz, irmãos. É sério, o céu não deve nada a ninguém. Nada. Saia daqui com essa palavra no coração, buscando intimidade. Lembra-se da promessa, do trajeto até que algo seja concretizado. E como é que você vai entender e saber que isso aconteceu sobre a sua vida? Quando você passar e olhar para trás e dizer assim: rapaz, eu passei. Aí você vai olhar assim e falei: caramba, mas quando eu estava lá, eu achei que eu não ia chegar até aqui. Eu passei. E você vai passar também. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar, o seu ministério, a sua casa, os seus negócios, os seus filhos. Que Deus ele possa inclinar os ouvidos e ouvir a oração de vocês. Não sei se a promessa foi feita há mais de 20 anos atrás. Lembra de Abraão, né? Que Deus promete, deixa ele chegar à velhice, e quando ele pensa que vai acontecer, Deus fala: não, eu só vim para te animar. E passa mais um tempo e Deus concretiza aquilo. Amém? Por gentileza, você poderia se colocar de pé? Chega para cá, Robson. Oh, aleluia. Eu não sei se eu terminei no tempo correto. Certinho? Rapaz, Deus me usou, hein? Deus me usou. Chega para cá que eu quero te dar um abraço, cara. Oh, glória a Deus. Eu queria que você cantasse comigo aquele louvor assim, ó: quieta minha alma. Quem é que pode cantar aqui comigo? Isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é com permissão, tá? Oh, Jesus. Eu não vou cantar não, senão vocês vão embora e ficar tristes comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus. Aleluia. Aquieta minha alma, faz
meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, aleluia! Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no seu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da sua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, deixe me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, glória a Deus. eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Fecha seus olhos aí, coloca a mão no seu você coração. estará ao meu lado, Coloca a mão no seu coração. me segurando, me Deixa o pastor assegurando de que tudo vai ficar bem. Deixa o pastor orar, deixa. Tudo vai ficar Oh, glória a Deus. Senhor Aleluia, Deus. Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter me trago em segurança. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua manifestação e o teu poder aqui nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por cada alma aqui neste lugar. Muito obrigado por cada família aqui representada. Ó Deus, e agora, Senhor, em nome do teu Filho Cristo, que vive e reina para todo sempre, assim como a tua palavra nos afirma que o que é ligado na terra é ligado no reino dos céus. Eu ligo na terra libertação, eu ligo na terra restauração. Oh glória a Deus, eu ligo na terra sonhos concretizados. Eu ligo na terra, meu Senhor, projetos, Senhor, realizados. Eu ligo na
terra, meu Senhor, portas abertas. Eu ligo na terra, ó Deus, sonhos, Senhor. Eu ligo na terra saúde. Eu ligo na terra, meu Senhor, aquilo que os teus servos têm colocado diante de ti. E também te peço, Deus, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar. Ó meu Senhor, se até mesmo o dia da adversidade chegar, que o Senhor possa nos dar força, ó glória, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos guiar por pastos verdejantes, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado em meio à luta, em meio a... Ó glória, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado em nossas vidas. Aquieta, 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 aquieta. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Se eu cair, e se eu cair? E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Me chama pra dentro, só assim eu não me sinto só. eu descobri que eu preciso. Aleluias, glória a Deus. Se encerra hoje a série de conferência Buscando por Intimidade. E algo que me chamou muita atenção na mensagem foi quando ele falou sobre Ezequias. E a primeira coisa que Ezequias fez quando ele recebeu a notícia que ele iria morrer foi orar a Deus, buscar intimidade com Deus. A oração que ele fez chegou até Deus. E Deus olhou assim, né? O que você orou chegou a meus ouvidos. E eu me agrado daquilo que você está conversando comigo. Eu me agrado da sua intimidade comigo. Deus quer homens, mulheres que têm esse grau de intimidade, como Ezequias, que ele chegou, orou, pediu e aconteceu. Homens que têm um grau de intimidade como Enoque, que andou com Deus e Deus o levou para si, porque não queria que ele conhecesse a morte. Se você entrou hoje aqui, foi porque Deus reservou essa mensagem para você ouvir. E hoje Ele quer que você saia daqui totalmente diferente de como você entrou, sabendo que para você ter intimidade com Deus, você precisa buscar mais Ele, você precisa estar em oração com Ele, estar em constante contato com Ele, pois só assim você vai ter intimidade com Ele. Entrando no quarto e falando para Ele: Senhor, tá difícil, tá doendo, não estou conseguindo suportar. Mas é quando você reconhece essa intimidade, quando você entra, você sabe que só Ele pode resolver. E é por isso que você entrou aqui. É porque você sabe que vai encontrar alguém aqui que pode resolver o seu quadro, que pode resolver o seu problema. E quando você sair daqui, você vai sair daqui diferente de como entrou, porque você está buscando um Deus que vai resolver, um Deus que pode mudar. Oh Deus, santo, santo és tu, ó Pai.
sentimos a presença do Senhor nesse lugar, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos enchendo, ó Pai, nos enchendo e fazendo-nos conhecer a Tua presença, ó Pai, e entrar em Sua presença, Senhor. Que possamos nos comportar, ó Pai, como Adão antes da queda, que tinha prazer em estar em Sua presença, que tinha prazer em estar conversando contigo, ó Pai. Que as adversidades do dia a dia não venham nos tirar, ó Pai, a vontade de estar em Tua presença, ó Pai. Que as coisas do dia a dia não venham arrancar esse contato, ó Pai, que tenhamos contigo, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, aquietando nossas almas, ó Pai, para que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Que possa nos dar a tranquilidade a qual precisamos para poder estar, ó Pai, apenas olhando para Ti, apenas olhando para o alvo, apenas olhando para Ti, ó Pai, que pode resolver, ó Deus. Que as coisas do dia a dia não venham tirar o nosso contato contigo, e que dia após dia possamos ser mais próximos de Ti, que dia após dia possamos estar mais próximos da Tua presença, Deus. Que possamos ser cheios de Ti, ó Pai, cheios da Sua presença, que possamos buscar dia após dia intimidade contigo, Senhor. E o que o Senhor possa estar preparando, ó Pai, essa série de conferências